Boa noite, estão me ouvindo? Valeu, Vitória, obrigado. Esperar mais um minutinho, né? Não são nem 7 horas. Giliard, tá me ouvindo?
Vitória, a gente parou no capítulo 6, certo? Na última aula presencial. Boa noite, Bruno. Não ouve, Giliardi? Alô, teste, teste. Aqui parece bom, precisa ver o volume de vocês. Já está no máximo. Valeu, Bruno. Vitória, aula passada a gente terminou no capítulo 6, certo? Giliard, tô te ouvindo agora. Tá ouvindo, né? Obrigado. Opa, imagina. Conferi aqui. Eu acho que foi capítulo 6. Obrigado. Dá uma olhada, por favor. Ô, professor. Fala, Giliard. Sobre a aula passada, né? Sobre o que a gente conversou, teria como dar um resumo do que foi conversado na aula passada no decorrer até hoje? Dos acontecimentos, né? Teria como? O resumo da aula passada, Giliard? Não, professor, dos acontecimentos que aconteceu, Ah, né? entendi. O resumo. Ao... Entendi. E semanal que aconteceu em cima daquele assunto que fizemos. Entendi. Uma atualização aí do que aconteceu na economia e na política da aula passada até hoje. Vamos Isso tentar. mesmo. Vamos ver se eu consigo, Giliard. Primeiro, você já devia me passar o número da Mega Sena, né? Você adivinhou o futuro. Você viu que houve 2 saques a supermercados de São Vicente, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu quero saber o número da Mega Sena, cara. Isso aí tava fácil. Também estou querendo saber, viu? Bom, o que a gente tem de notícia na dimensão dimensão de economia desde a semana passada? Então, primeira coisa é que a expectativa de crise está se aprofundando, né? Os países da Europa têm
basicamente a Itália, né, e depois agora a Espanha, tem enfrentado aí o blackout total, o fechamento total das suas atividades para manter as pessoas em casa, e ainda assim estão enfrentando muitas mortes. Então, a expectativa aí é que exista uma crise econômica em seguida. Por outro lado, outros países, por exemplo, como a Alemanha e como a Suécia, têm enfrentado menos problemas, têm conduzido uma proteção às suas cidades, à sua população, um pouco menos intensa como o Brasil está fazendo e a Espanha e a Itália estão fazendo agora, e por enquanto tem sido suficiente para controlar a contaminação. Então, na visão econômica, a resposta mais forte veio dos Estados Unidos. Eles aprovaram ontem no Senado um programa de financiamento e de suporte econômico para as empresas americanas, que equivale ao Brasil, isto é, um ano inteiro de trabalho do Brasil é o dinheiro que o governo americano vai liberar para as empresas poderem aguentar essa crise ou essa expectativa de crise após coronavírus. O pacote americano é de 2 trilhões de reais, quer dizer, somos todos nós aqui do Brasil trabalhando durante um ano inteiro, importando, exportando, consumindo, e eles vão oferecer isso como ajuda de custo, aí, como suporte financeiro. No Brasil, economicamente, ainda não tem uma resposta, ainda não tem um plano exato. O que foi dito na semana passada ainda está no dito, ainda não se transformou numa lei, ou melhor que uma lei, olha, vá no banco no dia tal, ou ligue para o número tal para se cadastrar e receber essa ajuda do governo. Quer dizer, não só não veio a lei, como também não veio a forma de fazer. Existe um bate-boca entre os políticos brasileiros, basicamente entre o governador de São Paulo e do Rio de Janeiro com o presidente, que insistem num fechamento total, como está sendo feito em São Paulo, né? Nas cidades e no estado de São Paulo, e na cidade do Rio de Janeiro, e de que todo o comércio fica suspenso para manter todo mundo em casa. Todas as atividades ditas não essenciais ficam suspensas para manter todo mundo em casa. O que é muito sério, né, do ponto de vista da atividade econômica, porque você não sai, você não consome, você, ao não ir trabalhar, não produz. Se não produz, sua empresa não tem o que vender, e se não tem o que vender, o fornecedor, o cliente da sua empresa não tem o que comprar, então dá uma congelada completa aí na economia. Então, esse é o cenário, e aí partiu do nosso presidente uma medida provisória na madrugada de domingo, que chocou muito as pessoas, principalmente porque ele entregou essa medida provisória dizendo que as empresas poderiam colocar os funcionários, interromper o contrato de trabalho por 4 meses, sem precisar pagar salário, a título de treinamento. Quer dizer, pegaria o funcionário, botaria ele em casa, diria para que ele fizesse o treinamento X, Y, Z, deveria manter o plano de saúde, deveria manter auxílio vale alimentação, vale refeição, auxílio creche, o que mais fosse benefício, mas estaria dispensado do salário. Então isso foi publicado na madrugada do domingo. Na segunda-feira já foi um inferno, na discussão de que vai fazer, não vai fazer, é justo, não é justo, e isso pioraria o cenário econômico, porque tá bom, todas as empresas põem todo mundo nessa condição de treinamento. E como é que essas pessoas comem? Como é que essas pessoas se mantêm? Então, aí já na segunda-feira à tarde,
o Bolsonaro dá uma declaração e volta atrás, dizendo que esse parágrafo da medida provisória ia ser retirado, e foi, se não me engano, no dia de hoje. Ainda de terça para quarta, o Bolsonaro de novo diz que vai conversar com o ministro de Saúde para que fosse revisada a orientação de... Beatriz, seu microfone está aberto, você quer falar alguma coisa? Só um minuto. Falando que precisam que o senhor aceite eles para poder acessar a sala. Já liberei, não tem mais ninguém esperando. Então, eles estão me mandando agora aqui no WhatsApp. Eu até encaminhei para o senhor a foto para poder ver que eles... Entendi, acabei de olhar, não tem ninguém na sala de espera. Tinha a Larissa, que era a última, eu já liberei. Tá, eu vou perguntar aqui de novo. Obrigada. Imagina, é que você não consegue ver a lista. Eu tenho a lista de todo mundo que está participando aqui, tem 14 pessoas. Ah, sim, a Larissa tinha me mandado, então acho que eles conseguiram já entrar. Uhum. Tá bom. Então, aí a última notícia foi essa do presidente, dizendo que recomendaria ao ministro da Saúde que não fosse feito essa parada total, como está sendo feito em São Paulo e no Rio, e que fizesse uma quarentena dita como horizontal, vertical, não horizontal, que é essa quarentena total. O que é essa quarentena vertical? Então, se eu estiver doente, eu e a minha família e as pessoas que eu entrei em contato fazem quarentena. Só essas pessoas. Não todo mundo, o tempo todo, a toda hora, como a gente está fazendo esses dias aqui em São Paulo. Discute-se que tem menos eficiência, não tem o resultado tão proveitoso quanto essa quarentena total, mas traria menos impacto, porque seria só eu a faltar no trabalho, seria só a minha família a ficar dependente de algum apoio, e não todo mundo, todas as famílias, todas as pessoas. Talvez a gente passe para isso ao longo do ano. Há quem diga que o coronavírus ainda dura 4 a 6 meses circulando, né? Até que finalmente a gente tenha uma vacina, ou que finalmente a gente o corpo consiga se defender do coronavírus, da contaminação do coronavírus. Beleza, Giliardi? Ajudou? Beleza, professor. Beleza, obrigado. Imagina. Alguém mais quer fazer uma pergunta? A pergunta do Giliardi, para quem chegou agora, foi o que aconteceu aí entre economia e política da nossa última aula até hoje. E aí eu fiz uma explicação sobre a Europa, sobre o Trump e sobre o Bolsonaro. Quem não pegou, depois o filme fica disponível lá e assiste esse pedacinho. Vitória, matou aí qual é o capítulo? Na minha conta a gente parou no 6º. Isso, tá certinho, no 6º. Certo, né? Então, aí nós vai para o 7º. Lembrando, nosso livro, certo? Ok. Capítulo 7. Crescimento, desenvolvimento e evolução de teorias. Então, embora pareça um título estranho de um livro de economia, ele tá discutindo alguma coisa que a gente já falou, que é o seguinte: com o fim do Império Romano, eu tenho a criação das cidades, né? O Império Romano se dissolve, aí ficam as cidades, e essas cidades começam então a se organizar. Grandes fazendas vão se tornando cidades e começam a se organizar, e aí essas cidades se expandem, começam a virar pequenos principados e finalmente reinos. E aí cria-se um conceito de que o reino mais rico é o que tem mais dinheiro, o que tem mais dinheiro no sentido de metal precioso, que tem mais ouro, que tem mais prata, o que tem mais coisas valiosas guardadas. E esse conceito então vai sendo a unidade, a referência
para se ter um reino forte. Então, o reino forte é o que tinha mais dinheiro guardado, mais metal guardado, ouro, prata e assim por diante. Depois, existe uma revisão nesse conceito que esse é o chamado mercantilismo, né? Vale o valor do metal. Depois tem uma revisão desse conceito, que é o que inicia o desenvolvimento das grandes navegações, justamente o que eu já falei. Alguns países começam, então, a buscar, através das navegações, trazer produtos e desses produtos obter lucro, para os seus comerciantes e para si. Então, um dos primeiros a fazer as navegações é Portugal. Foi o primeiro a se organizar como país, a ter uma identidade. E depois Espanha e depois a Inglaterra. Depois a França e alguns outros países da Europa. Esse momento, então, das grandes navegações cria um outro modelo econômico, né? Um outro modelo de economia, que um país, então, começa a valer pelas rotas que detém, pela quantidade de produtos que comercializa ou que tem acesso. E esse desenvolvimento, então, vai ser o início do colonialismo, que é uma próxima etapa, que eu também já expliquei. Isso faz com que a Europa se desenvolva muito, que a Europa acelere o seu crescimento, que os países da Europa se desenvolvam, criem suas frotas de comerciais, frotas militares. A Espanha tinha a maior frota do mundo conhecido, do mundo ocidental, era chamada como invencível até enfrentar uma batalha e ser derrotada. E depois a Inglaterra vai ter a maior frota marítima, né? Também extremamente orgulhosa dessa frota, e é através dessa frota que a Inglaterra consolida o seu império. Também já falei sobre isso. A Inglaterra dizia que era o império em que o sol nunca se põe, porque ela tinha territórios em todos os fusos horários do planeta. Então, toda hora, 1 hora do dia, o sol estava em algum território inglês, porque a Índia o país Índia hoje era inglês, era possessão do Império Britânico, algumas partes da China eram do Império Britânico, a Austrália, o Canadá, então todos eles compunham o Império Britânico e, consequentemente, esse grande poder econômico imperial. Esse modelo, então, depois começa a se alterar com o fim desse imperialismo. Esse imperialismo termina com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, tem como principal origem o choque dos interesses entre os impérios. O Império Russo, o Império Austro-Húngaro, né? Alemanha, Áustria, Hungria, e o Império Inglês. Então, entre as discussões e conflitos entre eles, disputa de colônias e interesses comerciais, produz a Primeira Guerra Mundial. Então, o capítulo 7 justamente vai apresentando essa evolução do tipo de economia, em que eu tinha uma economia que eu deveria juntar dinheiro, quanto mais dinheiro eu tivesse, quanto mais ouro, prata eu tivesse, mais poderoso e mais rico. Depois, uma concepção de que isso não era tão importante, porque eu deveria desenvolver o meu país, deveria desenvolver o meu país, a minha comunidade, e aí essa ideia de acumular perde um pouco o sentido, começando a ser valorizado o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de ciência, o desenvolvimento de conhecimento, depois a questão das colônias, e aí a gente fecha esse capítulo 7 nessa discussão de como é que está evoluindo o conceito de economia dentro, principalmente da Europa, que é o nosso foco aí do estudo. O resto do mundo tinha o resto do mundo, então Oriente Médio, Oriente Próximo e a própria China tinham outros modelos, outras formas de enxergar isso. Basicamente eram no caso da China, tão grande que ele por si só já se atendia, já tinha a sua própria circulação de mercadorias e funcionava já como um império, praticamente independente das relações com o mundo, dado já
já era gigantesca a China, né, em relação a outros países do mundo, e por isso produzia e exportava, e os países tinham problemas políticos e administrativos, então as relações econômicas eram muito limitadas, eram muito dependentes das negociações, quase que com cidade a cidade ou com comerciante a comerciante. Isso só vai mudar bem depois da Segunda Guerra Mundial, com o amadurecimento das fronteiras e dos modelos de país. Por enquanto, ainda eles são meio que reinos e príncipes e com regras específicas, o que limitava a sua capacidade de comercializar e de se integrar aos outros países. E no nosso foco, a Europa, ela está acelerando o seu desenvolvimento. Por que está acelerando? Porque começa a convergir para a Europa todo tipo de produto, a população da Europa começa a crescer, eu começo a ter acesso à cultura grega e romana e, de novo, acelera o desenvolvimento da Europa, as cidades europeias crescem, começam, então, a estabelecer seus países, e isso, novamente, ajuda no desenvolvimento da Europa. O fato de serem pequenos países, relativamente pequenos, que partilham de cultura e partilham de um terreno, de um território e de uma língua, e isso fomenta o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da toda a Europa. Beleza? Perguntas até aqui? Bora falar, gente. Falar ou escrever, por favor. Valeu, Vitória. Beleza. Bom, Vitória, eu vou, para todos e para a Vitória especificamente, daqui a pouco eu vou compartilhar um link. Esse link é um questionário e eu vou usar esse questionário para avaliar vocês, tá bom? A ideia é que ele sirva como a nossa ATD. Ele é simples, vou interromper um pouco a aula para vocês responderem ele tranquilamente. Existem algumas coisas sobre a aula e algumas coisas sobre a matéria em si. Peço que respondam com a maior coerência possível. E ele que eu vou utilizar para a gente ter um registro de avaliação. Vitória, eu tenho na sala 17 pessoas, mas a turma é bem maior. Os outros precisam ser informados desse link e responder isso até o final da noite de hoje. O ideal seria no horário da aula, para não atrapalhar a aula seguinte. Então, dá uma cutucada no quem não está participando, que eu vou mandar uma avaliação e que precisa responder, por favor. Tudo bem, eu vou enviar lá no grupo e eu já mando o link daqui a pouco. Visualizou ainda. Isso. Tá bom. Obrigado. Bom, alguma dúvida até aqui? Posso ir para frente? Professor? Fala, Giliard. Manda. Caso não consiga terminar no horário da sua aula essa atividade, pode se estender um pouco mais? O problema é que você vai atrapalhar o colega, né? Às 9 horas é a aula do colega. Da Fernanda, se eu não me engano, né? Vamos atrapalhar a aula dela. Mas é rápido, Giliard. São 3h30, dá para responder tranquilo. É rapidinho. São poucas perguntas. São só 90 perguntas. Fica tranquilo. Pouquinho, tá bom. Pouquinho. Obrigado. Nada. Bom, o capítulo 8, ele vai focar justamente no desenvolvimento da Europa, no que faz a Europa crescer. E eu acabei já fazendo essa introdução. Então, o que faz ela crescer? Ela começa a concentrar todas as rotas comerciais. Isto é, as coisas são compradas em algum lugar e transportadas para a Europa. As coisas são compradas na China, na Índia, ou na África e transportadas para a Europa. A Europa utiliza a mão de obra escrava
para desenvolver suas colônias. Então, na África, por exemplo, ou na América do Sul e do Norte. Por exemplo, o Brasil colônia tinha como principal produto o açúcar de cana, e o que fazia o canavial funcionar era a mão de obra escrava. Então, tinha um sistema, um modelo, segundo relata a história, uma multinacional com sede na cidade do Salvador. Essa multinacional brasileira, né, era um brasileiro, um português brasileiro, um brasileiro, que coordenavam todas essas viagens de tráfico negreiro da África para o Brasil e da África para a América do Norte. O negro era um produto, ele era vendido por cabeça, então existiam-se preferências pela altura, pelo porte físico, porque teoricamente sendo um produto, quanto maior, mais forte, mais tempo ele duraria, né? Uma visão muito triste, literalmente como produto. E eles eram vendidos, leiloados, né? Então chegava um navio, fazia-se o leilão dessas pessoas, novamente como um produto, nenhum critério além de produto. E então eles eram empregados nas fazendas, basicamente, no caso da cana-de-açúcar. Os dois locais mais tradicionais de cana-de-açúcar foram São Vicente e Pernambuco, Recife, as duas capitanias que realmente conseguiram desenvolver a cana-de-açúcar e ter a indústria da cana-de-açúcar, porque precisava plantar, precisava colher, precisava moer, precisava ferver o tacho, né? E finalmente ter o açúcar. E aí esse açúcar em barras era exportado para a Europa. E esse açúcar era vendido como um ouro, como alguma coisa extremamente valiosa. Não existia um modelo de supermercado que a gente tem hoje. Ele era ainda beneficiado na Europa e vendido na farmácia. Era por grama. Então, você ter uma fazenda, como em Pernambuco ou como em São Vicente, uma fabriquinha que aproveitava a cana-de-açúcar e fazia açúcar, era um lucro astronômico. E isso sustentava. Tanto é que os registros indicam que não o moinho, que a fazenda de cana-de-açúcar de Santos era uma multinacional. Ela tinha um sócio holandês, um dono holandês, vivia na Holanda e gerenciava da Holanda a produção do engenho dos Erasmos aqui na Caneleira, em Santos. Para quem não conhece, ali na Caneleira, perto do estado de Jabaquara, perto da Jovino de Melo e da linha 1. Inclusive é uma atração turística histórica, pode ser visitada, não em tempo de coronavírus, mas pode ser visitada. E ali ficava então a sede desse engenho, que fazia a moagem da cana-de-açúcar e a transformação em açúcar para ser exportado. Então, essa concentração que a Europa produziu, concentração de rotas comerciais e, consequentemente, a venda desses produtos dentro da Europa, provocou o desenvolvimento da Europa. Ela passa a ser o local de maior desenvolvimento econômico, de maior desenvolvimento social, de maior desenvolvimento cultural. Por quê? A partir da hora que eu tenho dinheiro, eu quero uma casa melhor, eu quero comer melhor, eu quero uma série de coisas que vai movimentando toda a economia, toda a cidade. Aí você tem uma série de cidades belíssimas na Europa, né? Cidades já com 1.400, 1.700 anos de idade, porque justamente são cidades ou de colonização ou de fundação romana, que depois do fim de Roma elas ainda continuaram funcionando como pequenos povoados e hoje são cidades, ou fundação mais recente ainda, 1.200 anos, 1.000 anos de idade.
A Europa é o velho continente até por causa disso. Beleza? Perguntas? Que filme que eu deixei para vocês olharem na semana passada? Gostaram do Sushi do Giro? O filme foi Doutores da Economia. Não entendi, Giliard. O filme Doutores da Economia. Autores? Doutores. Não entendi, Doutores da Economia. O nome do vídeo que você tinha postado para a gente assistir, não foi esse? Eu deixei no portal da faculdade, sim, Doutores da Economia, lá no portal, e eu sugeri durante a nossa conversa o Sushi do Sonho do Giro. Ah, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Quem viu? Quem assistiu? Ninguém? E bom. A quarentena, então, tá funcionando, hein? Wagner assistiu, Wagner? Que legal. Os dois? Gabriela, legal. Então, tá faltando tempo, Larissa. E a quarentena? É verdade, essa quarentena nos obrigou a ficar disponíveis virtualmente muito mais do que a gente ficava. E aí todo mundo acha que pode pedir as coisas, que pode encomendar as coisas. Tá sobrecarregando. Legal o Samsung Galaxy 7. Amanhã você vai assistir? Legal. Aí o XT 1158 também. Vou botar na chamada, esses alunos são novos. Bom, gente, eu vou compartilhar então o link do questionário. Deve demorar uns 15, 20 minutos para fazer. Espero que vocês façam de novo com o maior carinho possível. Procurem fazer sem consultar nenhum material. O objetivo é vocês olharem se vocês entenderam, aprenderam, se vocês... Legal, Gleice. Se vocês realmente estão entendendo, sabendo. É óbvio que eu não tenho como saber se vocês vão olhar algum material ou não. Esse é um problema para vocês pensarem se estão fazendo certo. O objetivo da pergunta, o objetivo das perguntas é para que vocês reflitam sobre o que eu expliquei e reflitam sobre o que está ficando na cabeça e a importância disso para vocês. Então, fiquem à vontade para responder. Só peço que vocês não entrem no horário da professora Fernanda, então são 7h30, pelo menos até umas 8h30. Respondam, é o tempo mais suficiente, são poucas perguntas, a maioria é múltipla escolha, então procurem refletir e procurem fazer o julgamento mais correto possível. XT 1058, você deve ser um robô, né? Então, sim, essa é a nossa TD1.
Alguém quer falar? Pode falar. Beleza, Daniel. Bom, respondam todas as perguntas, principalmente as que pedem o nome e o e-mail de vocês, para eu ter o registro correto de quem está respondendo. De novo, cada um tem sua consciência, o objetivo é a gente entender se vocês estão sabendo das coisas. A nota é relativa e a gente vai resolvendo durante o semestre. Beleza? Alguma pergunta? É só clicar no link, ele deve abrir um questionário para vocês. Obrigadinho. Qualquer coisa, manda e-mail para mim. E até semana que vem. Até mais. Até, professor. Falou, Giliardi.